Matheus Soares, né? Para quem me conhece, para quem vem assistindo já deve saber meu nome. Enfim, vamos para a quarta aula de lógica matemática ou raciocínio lógico, né? Essa aula ela vai tratar ainda de proposição composta, né? E vamos continuar a ideia de conectivos. Na aula passada, a gente trabalhou os conectivos e, ou e o conectivo ou, né? Hoje a gente vai trabalhar os conectivos se então e o conectivo se somente se. Esses conectivos, se então, ele é representado por esse símbolo aqui, ó, uma setinha, que ela pode ser feita dessa forma aqui, né? Ou pode ser feito só assim, que provavelmente é a forma que eu vou utilizar, né? E o se somente se é a setinha para os dois lados aqui, ó. Então, né, a partir de duas proposições, né, a gente, usando o conectivo, a gente vai formar uma nova proposição. Beleza. Então, a gente lê isso aqui da seguinte forma. Se P, então Q. Logo, o P, né, ele é o antecedente e ele é uma condição suficiente para que ocorra. E no caso, o Q vai ser o consequente e ele vai ser uma condição necessária para P. Se P ocorreu, então necessariamente Q tem que ocorrer. Por exemplo, se P for verdadeira ou for falsa, no caso, o Q ele pode ser verdadeiro ou pode ser falso. Nada impede, né? Mas se P for verdade, então Q obrigatoriamente tem que ser verdadeiro. Porque se for falso, vai falsear, né, a proposição. Enfim, porque como eu já falei, né, o que ele é o termo, né, é uma proposição consequente. Ela é causada a partir de P. Logo, né, a gente tem o seguinte: todo homem é mortal. Eu digo que Neto é homem. Então, se Neto é homem, então Neto é mortal. Veja que a consequência, né? O, o caso necessário é se Neto é homem. Pelo fato de Neto ser homem, isso vai ocasionar de ele ser um mortal. Se Neto fosse um objeto, digamos, Neto não é homem, então ele pode ser um animal, digamos assim. Aí aqui ele não necessariamente ele não vai ser mortal, falando logicamente, né? A partir da lógica matemática. Ele pode ser mortal ou pode não ser mortal. Ele poderia ser uma pedra, por exemplo. Uma pedra ela não é mortal, né? Já um animal ele é mortal, mas aqui a gente está trabalhando a ideia de proposição, né? Do condicional. Se ele é homem, então ele é mortal. Beleza. Vamos pensar ainda. Logo condicional se P então Q só será falso quando P for verdadeiro e Q for falso, como eu falei lá no início, né? Caso contrário, se P então Q é verdadeiro. Aí eu trago aqui a tabelinha verdade, né? Onde a gente faz essa ideia e veja que vamos pensar aqui nas colunas, né? A coluna vai sempre montar daquela forma que tem na aula anterior, ó, VVFF, VFVF. Isso porque tem duas proposições, né? Aí o que acontece? O primeiro, se o primeiro for verdadeiro, o segundo não pode ser falso. E a forminha de decorar isso aqui, que o professor me ensinou uma vez, é o Vera Fish, né? Se for Vera Fish, no se então a proposição se P, então Q será falsa. Em qualquer outro caso, VV é verdade. Se for falso, se a primeira proposição for falsa, não importa o que a segunda proposição vai ser, porque ela vai ser um caso isolado. Ela independe do primeiro caso quando ele é falso. Porque imagina aí, se P não ocorre, então Q pode ou não ocorrer. Não vai depender mais de P. Agora, se P ocorre, necessariamente o Q tem que ocorrer para poder ser verdadeiro, né? Porque, que nem disse, o P ele é um caso suficiente e o Q é um caso necessário. Se o P é igual, pronto. Eu vou pegar aqui um exemplo aqui. Se eu coloco água no fogo e deixo ela lá determinado tempo, essa água vai ferver.
Mas se eu não colocar água no fogo, a água pode ferver ou não, depende do que aconteça. Pode ser o sol, alguma coisa do tipo. Mas se eu colocar ela no fogo e deixar ela lá um determinado tempo, consequentemente ela vai ferver. Isso eu tô falando numa panela, né? Pensando nisso, assim, um exemplo bem aleatório, né? Mas é o que a gente pode pensar, né? Por exemplo, eu vou dar outro exemplo. Se eu cair e eu vou me machucar. Então a proposição é: se eu cair, então eu vou me machucar. Mas se eu não cair, agora eu não caí, eu posso ou não me machucar, independente da forma que seja. Mas o suficiente é: se eu cair, com certeza eu irei me machucar. Beleza. Então, preste atenção, né, na condição suficiente e na condição necessária. Se chove, então faz frio. Veja bem, se chove, então faz frio. Aí, chover é condição suficiente para fazer frio. Se chove, faz frio. Chover implica em fazer frio. Chove somente se faz frio. Então, a gente tem que ter essa ideia que o primeiro é o caso suficiente, né? E o segundo vai ser o caso necessário, vai ser uma condição. Se o primeiro ocorreu, então esse segundo vai ocorrer. Agora, se o primeiro não ocorreu, pode ou não fazer frio. Tem diversas formas de fazer frio ou não, né? Enfim. Então a tabela verdade tá aqui, né? Novamente. Se a primeira é verdadeira, a segunda vai ser consequentemente, tem que ser, né? Consequentemente verdadeira para que a proporção completa seja verdadeira. Se a primeira for verdadeira e a segunda for falsa, então aqui vai ser falso. Se a primeira é falsa, então não importa se a segunda vai ser verdadeira ou falsa. A proposição será toda verdadeira. A condição é essa, né? Então, é sempre importante a gente saber construir essa tabela da verdade. Por quê? Porque a gente vai chegar lá na frente que a gente vai ver a ideia de equivalências. E nessa ideia de equivalências, a gente vai ver a importância de ter a ideia de como funciona a construção dessas tabelas com seus conectivos, né? No final, no último slide, eu acho que eu trago as tabelas de todos os conectivos. É bom uma pessoa fazer uma anotação, fazer que nem eu, pegar um post-it e colocar na parede com a tabela verdade, já para decorar, né? Queira ou não, quem vai fazer concurso sempre tem que ter algumas coisas na ponta da língua. E quando eu for fazer exercícios também, vocês vão ver que a gente vai usar muito essa ideia para tirar conclusões. Enfim, aí eu trago aqui um diagrama, né? Para você ver, ó, o P ele está contido, em quê? Então, preste atenção. P ocorre, então Q vai necessariamente ocorrer, ó, porque o Q ele contém P. Mas existem diversas outras maneiras para Q ocorrer, ó. Veja que aqui é um diagrama de Venn, né? Então, quando a gente pensa assim, ó, em qualquer situação que P ocorra, que seria aqui essa parte rosinha, né? O que também vai ocorrer. Agora, o que pode ocorrer ou não fora de P. Se P for falso, né? P não ocorreu, então pode ocorrer alguma coisa aqui, ó, que o que seria falso, ocorrer aqui dentro, né? Que o que seria verdadeiro. Tendo essa ideia do diagrama, né? Aí vem a ideia do se somente se. Esse conectivo se chama bicondicional, né? O anterior é condicional e o outro, esse aqui é bicondicional. Aí, separando duas sentenças na qual cada uma é uma condição suficiente e necessária ao mesmo tempo. Ou seja, mostrando aqui no diagrama de Venn, o P é igual ao Q. Se P ocorre, então Q tem que ocorrer. Se P ocorre, então Q tem que ocorrer. E se Q ocorre, então P tem que ocorrer. Ou seja, o bicondicional é isso aqui que acontece, ó. Seria essa proposição aqui, essas duas proposições. E ainda tem um conectivozinho entre elas duas, que seria assim, ó. P, se P, então Q. E se Q, então P. Isso aqui vai ser equivalente. Vai ser a ideia de equivalência. Se a gente construir essa tabela verdade, a gente vai ver que vai dar a mesma coisa, porque é o que ocorre.
Todas duas são condições necessárias e condição suficiente para que a outra ocorra. Então, Mateus sorri se somente se entendeu o assunto. Então, Mateus entendeu o assunto se e somente se sorri. Se Mateus sorriu, então ele entendeu o assunto. E se Mateus entendeu o assunto, então ele sorriu. Veja que eu estou pegando aqui a ideia de Mateus como o sujeito, né? E sorrir, entender na verdade, entender o assunto. Ó, Mateus sorriu. Se Mateus sorriu, então ele entendeu o assunto. Beleza. Então sorrir é um acontecimento suficiente para que eu entenda o assunto. No caso, entender o assunto será o caso necessário. Aí o I aqui, ó, e se Mateus entendeu o assunto, agora entendeu o assunto é o suficiente. E sorriu é o acontecimento necessário. É uma causa, né? Se eu entendi, eu sorri. E se eu sorri, eu entendi. Essa é a ideia. O se somente se, como meu professor dizia, vai e volta, né? É indo e voltando. Então tem que ter essa ideia. Se e somente se entendeu o assunto. O que acontece? Eu vou tentar falar novamente, né? Se eu vou pegar a ideia de me machucar novamente. Se eu cair, então eu machuquei. Beleza, né? A primeira ideia. Aí se eu me machuquei, então eu caí. Pega aí essas duas ideias e agora bem, eu me machuquei se somente se eu caí. Veja que quando eu faço as duas primeiras hipóteses, eu mostro que eu só vou me machucar se eu cair. Ó, se eu cair, então eu me machuquei. Se eu me machuquei, então eu caí. Veja que eu não dou outra possibilidade para eu me machucar. Eu me machuquei só se ocorreu aquele acidente, que foi a queda, né? Então eu me machuquei se somente se eu cair. Beleza. Aí eu trago aqui para vocês a tabela verdade, né? E você perceba que a gente pode ler assim, ó, indo e voltando. O Vera Fish nesse sentido aqui, ó, Vera Fish para ser falso, e o Vera Fish nesse sentido aqui, ó, para ser falso. Então, se uma das duas é falso, se qualquer uma, aqui é como se fosse o oposto do ou, né? Se pelo menos uma for falso, então a composição, né, vai ser falsa. Agora, se ambas forem falsas, a composição vai ser verdadeira. E se ambas for verdadeira, né, a composição vai ser verdadeira. Beleza. A ideia é essa. Aí o que eu trago aqui para vocês? Eu trago a tabela verdade, né, do conectivo I. A gente presta atenção. O conectivo I vai ser o seguinte: ambas têm que ser verdadeiras para poder a proposição composta ser verdadeira. No conectivo ou, aí a gente pensa na falsa, né? Só será falsa se ambas forem falsas. Em todas as outras hipóteses será verdadeira, porque tanto faz uma ser verdadeira, apenas uma ou duas, ou ambas, né? Aí no conectivo ou tem que ter pelo menos uma verdadeira. No conectivo ou tem que ter somente uma verdadeira, não pode ter duas verdadeiras aqui, ó. Porque ou uma é verdadeira ou outra é verdadeira, nunca ambas. Aí no conectivo se então, né? A gente vai pensar no seguinte: só será falso se for Vera Fish. O primeiro for verdadeiro e o segundo for falso. Se o segundo for falso, é porque é falso. Porque tem que pensar o seguinte: no se então, se o primeiro é verdadeiro, o segundo é obrigatoriamente falso. Ou é obrigatoriamente verdadeiro. Se for falso, vai ser falso. Se a primeira proposição for falsa, aí não interessa pra gente o que vem na segunda. Sempre vai ser verdadeiro, porque tanto faz ser falso ou verdadeiro, porque o nosso caso suficiente ele não ocorreu. Agora, se a proposição, né, ela é verdadeira na primeira proposição, então a segunda tem que ser necessariamente verdadeira para que a proposição, a composição, né, seja verdadeira. E no conectivo se somente se vai ser o oposto do ou, né? Preste atenção aqui, ó.
Só que a gente não vai olhar para apenas uma verdadeira. A gente vai olhar o seguinte: se tem que ter apenas uma falsa para ser falso. Pode pensar nisso, né? Mas a gente pensa no Verafish, que é melhor. O Verafish indo e o Verafish voltando. O Verafish, se o primeiro é verdadeiro, o segundo for falso, vai ser falso. Se o primeiro for falso, o segundo for verdadeiro, vai ser falso. Aí pensando voltando, né? Porque a gente pode reescrever isso aqui, e eu disse para vocês. Aqui, ó. Se P, então Q. E se Q, então P. Então vai ser indo e voltando. Eu acho que eu vou construir essa aí para vocês. Deixa eu ver se eu botei aqui no slide. Boa, botei. Vamos pensar no seguinte aqui, ó. Vamos construir essa tabelinha verdade. Se P, então Q, né? Então aqui vai ser falso só no Verafish, ó, né? E aqui, ó, se Q, então P, né? Aí a gente vai olhar agora se Q, então P. Então aqui vai ser falso no Verafish. Beleza. Aí o restante eu sei que é verdadeiro. Verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. Verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. Beleza. Vou mudar aqui a cor. Agora vamos fazer a análise, né? Olha aqui, ó. Vamos pegar o conectivo, digamos que seja um Qzão. E aqui se P então Q, né? Um Qzão. E aqui aqui vai ser um Mzão de Mateus. Mzão. Pronto, vamos pensar assim, já para a gente conseguir visualizar melhor, né? Eu quero mostrar a análise olhando só para cá, ó. Não quero olhar para cá, não. Beleza? Então, no I, né? No conectivo I, só será verdadeira quando ambas forem verdadeiras. É aqui, ó. VV, ok, verdadeiro. Aqui, se tem pelo menos uma falsa, então vai ser falso. E VV é verdadeira. Então, perceba que eu construí aqui, ó, a tabelinha verdade do se P, se somente se Q, da mesma forma, utilizando a construção da equivalência, né? E para fazer essas equivalências, a gente vai construir muitas outras tabelas da verdade, que a gente vai usar essa ideia. Então, aqui é bom a gente saber construir essa tabelinha. Se tivesse outra proposição, que nem eu falei para vocês aqui, a gente pensaria na quantidade de linhas da seguinte forma: olha, a base 2, né? E o expoente vai ser o número, aqui vou botar um N aqui, ó. Isso aqui é a quantidade de proposições simples, pronto. Então, como tem duas, isso aqui ficaria assim, ó, 2 ao quadrado, seria 4 linhas. Se tivesse 3 proposições, seria 2 ao cubo, seria 8, né? E a gente tem que pensar essa ideia. A gente pode pegar uma questão que tenha mais proposições. Enfim, na próxima aula eu vou tentar ser mais claro para vocês. A gente vai trazer a ideia lá de quantificadores. E depois a gente vai fazer um exercício depois dessas aulas. Enfim, até a próxima aula. E valeu, fiquem com Deus.